Bom dia pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo webinar da Ipsos da série Covid-19 Recalculando. É uma série que a gente começou na semana passada e a gente traz um expert global de dentro da Ipsos que discute com um expert local algum tema específico. O tema dessa semana vai ser Recalculando a experiência do cliente, um dos temas mais intrigantes para um momento em que a experiência foi virada de ponta cabeça, totalmente reformulada. Eu sou Marcos Cagliari, eu sou o CEO da Ipsos no Brasil e eu vou apresentar para vocês agora a agenda que a gente vai tocar. O próximo, Alex. Eu queria fazer uma abertura rapidinho para falar dos dados do nosso tracking global de Covid. A gente tem um tracking que vem sendo feito em quase 2 dezenas de países e ele dá uma ótima visão de que momento a gente está com relação à pandemia e como isso tem afetado nossas sensações, nossos valores, nossas preocupações. Então, vou abrir com esse contexto. Em seguida, quem vai falar para a gente é o Stefan Sanches, que é o nosso líder da prática de Customer Experience na Ásia Pacífico. Ele fica em Singapura. A gente pediu para ele gravar um vídeo, porque aí a gente consegue colocar uma legenda. Então, ele não vai estar ao vivo aqui falando com a gente, mas é uma fala muito bacana, muito interessante do ponto de vista de quem já enfrentou parte do que a gente está enfrentando. Na sequência, quem vai falar é o Christian, que é o nosso líder de CX no Brasil. E aí eu acho que a gente vai ter uma visão internacional de quem está algumas semanas à frente nessa evolução da pandemia e depois uma visão local. E vamos ter tempo para perguntas, felizmente. A gente programou em torno de 15 minutos para perguntas. Eu gostaria que vocês ficassem totalmente à vontade de ir ali no menuzinho da plataforma, onde tem escrito perguntas. Por favor, escrevam, que a gente vai ter alguém lendo as perguntas no final para a gente ter um debate aqui dos temas. Tá bom? Iniciando aqui o nosso overview de Covid. Vamos lá, Alex. Em alguns países a gente já começa a ver a reabertura, principalmente nessa semana e na semana passada. Alguns estados do Brasil também, mas acho que isso foi feito de maneira um pouquinho mais desordenada. Mas vamos ver como é que isso está afetando, se isso chegou a afetar o sentimento do brasileiro. Próximo. Eu queria antes começar falando, o próximo slide, de como os países viam antes da pandemia o papel do trabalho, que foi provavelmente o que foi mais afetado de todos na nossa vida. E imediatamente antes da pandemia, o trabalho era visto como uma parte muito importante. Quase todos os países têm mais de 90% de concordância que o papel do trabalho dentro das nossas vidas é importantíssimo. No caso do Brasil especificamente, isso é 95%. Próximo. E além disso, o trabalho também apresenta uma rotina muito interessante. Quer dizer, a gente sempre percebia que a gente fazia algo interessante no nosso trabalho. A média global de pessoas que concordam que na nossa rotina a gente percebia o trabalho como algo interessante é 70%. No Brasil é muito perto desse número, 68%. Ou seja, quando fomos privados do trabalho, da rotina, isso a gente perdeu uma parte muito importante. E no próximo slide, a gente inclusive vai ver que o risco de perder o nosso trabalho aumenta colossalmente. Quer dizer, a gente considera o trabalho uma parte importante, considera que ele tem atividades que são interessantes e envolventes, e o risco de perdê-lo é enorme. Aqui a gente está falando em todos os países isso acontece, menos na China, que já está numa outra fase da pandemia, como a gente vai ver daqui a pouco, mas no Brasil a gente está falando de praticamente 2/3 da população muito preocupada com a manutenção das suas atividades profissionais. E, na verdade, no próximo slide, a gente vê, inclusive, que grande parte das pessoas foram diretamente afetadas, e não é surpresa para a gente. No Brasil, especificamente, praticamente 40% das pessoas tiveram a renda afetada pela questão da pandemia. Então, a gente está vendo aqui não só uma questão financeira, mas que transcende, e que vai além e vai na percepção da sua própria rotina, do seu estímulo, envolvimento na própria rotina, na medida em que o trabalho que era tão envolvente, reconhecido como envolvente, é perdido. Próximo. Um outro ponto interessante é que a gente aqui no Brasil, como vocês podem ver ali no gráfico onde está, a gente cobriu ali, a gente marcou Brasil, América Latina, há uma piora constante da avaliação dos governos, aqui a gente está falando das autoridades públicas de maneira geral, de como eles lidam com a pandemia. Quer dizer, onda após onda, a percepção do brasileiro vem piorando. Isso não é privilégio do Brasil, isso acontece com diversos outros países, inclusive a avaliação do
das autoridades brasileiras nem é a pior. Acho que existem outros países, como vocês podem ver nesse gráfico, piores. Mas o que eu acho que chama atenção é a contínua queda, e uma queda importante. Então, isso aumenta a insegurança, a incerteza e o risco que a própria população está percebendo sobre a pandemia. E um outro ponto é que aumenta o apoio a medidas com algum caráter nacionalista. Aqui essa pergunta é fechamento de fronteiras. E o apoio de fechamento de fronteiras aumenta em praticamente todos os países, né? No Brasil também. Na semana passada a gente teve um webinar e a gente convidou um dos líderes de estratégia da Itália, e ele estava comentando que isso se traduz, essa percepção nacionalista, ela se traduz também na preferência de consumo, na medida em que há uma preocupação social, né, com a economia local, e há também uma preocupação de qualidade, na medida em que os italianos têm uma enorme preferência pelas suas marcas, pelas suas indústrias, do ponto de vista de percepção de qualidade também. E é alguma coisa que a gente imagina também que possa acontecer no Brasil, uma preferência pelas marcas locais, em função de medidas que têm algum caráter nacionalista, representadas aqui, por exemplo, pelo fechamento de fronteira. Fazendo a analogia com os estágios emocionais que a Ipsos identificou que vão acontecer no decorrer da pandemia, e a gente está mostrando isso em todo o webinar, porque ele reflete muito bem, ele tem se mostrado um frame de análise muito rico da perspectiva de evolução de como as pessoas vêm enfrentando a situação. As 3 primeiras fases, descrença, preparação e ajustes, desculpa, as 2 primeiras, descrença e preparação, são fases pré-isolamento. Né? Depois as outras 3, ajuste, aclimatação e resiliência, são fases durante o isolamento, e depois a gente tem 2 fases que estão acontecendo nos países que já começaram a acabar com o isolamento, fora do Brasil, que é expectativa e medo. Aqui no Brasil, a gente está entre ajuste e aclimatação, próximo. Como a gente pode ver, a nossa fase, pela própria percepção da população, a gente já está chegando na aclimatação, quer dizer, a questão da ansiedade pela pandemia, pelo menos, está saindo, e a gente está entrando num momento em que as nossas necessidades é um certo aborrecimento pelo que está passando e uma certa impaciência, e quase entrando já numa tensão que caracteriza a resiliência de prolongamento do isolamento social. Os Estados Unidos está numa fase um pouquinho além da nossa, também com uma preocupação muito grande em termos do número de casos e número de casualidades, né, de fatalidades em função da doença, e a gente vê 2 países já mais evoluídos, eu coloquei aqui Itália e Espanha, que já começaram a liberação, né, a abertura de comércio, em especial com um esquema muito gradual, né, que você isola, considera regiões específicas ou tipos de comércio e atividades econômicas específicas. Mas a verdade é que já houve uma abertura nesse país, já começa a acontecer um novo estágio, e eles estão se mostrando estar nesse estágio que a gente está chamando já de medo. Quer dizer, há uma expectativa que gera alívio, mas depois disso há uma preocupação, né? Como é que vai ser essa vida lá fora depois de tudo isso acabar? E aí a gente vai mostrar alguns dados da Espanha, que já estão nesse estágio superior. Vamos lá, Alex. Que ainda há uma enorme preocupação. Não houve um alívio, uma celebração do fim do isolamento. Houve uma enorme preocupação, quase medo. A gente vê aqui que tem uma preocupação enorme ainda com a crise econômica, que não é surpresa. Acho que isso vai estar ao redor do mundo. Não acontece com a China, que já está num estágio superior e teve uma recuperação, como a gente está chamando, né, em V. A China conseguiu ver, a gente já está vendo sinais de recuperação bastante intensos na China, mas na Europa Ocidental isso não está acontecendo. Há uma preocupação com a crise econômica se prolongar um pouco mais, há uma preocupação com outro confinamento, já que a abertura pode gerar novas ondas de casos, novos surgimentos, um aumento de casos que estavam inibidos antes, e outras preocupações continuam, como, por exemplo, a doença atingindo os nossos entes queridos. Então, é uma situação que o fim do isolamento não gera uma celebração, ele continua gerando uma preocupação. E do ponto de vista econômico, próximo, não há uma corrida para as atividades que a gente deixou de fazer, né? Que os cidadãos, os indivíduos deixaram de fazer. Aqui a gente pergunta, isso é para a população da Espanha, tá? Você já marcou atividades que você estava proibido de fazer depois do fim do isolamento, mesmo elas sendo permitidas? E menos da metade das pessoas já teve a iniciativa de ir atrás, por exemplo, de cabeleireiros e médicos, que são normalmente coisas que você não pode
deixar, né, uma consulta médica, por exemplo, são atividades extremamente importantes e com caráter de urgência. Menos da metade da população espanhola. Quer dizer, não houve uma retomada da atividade econômica frenética, vamos dizer assim, se é que havia essa esperança. Mais da metade, 56%, diz que ainda não retomou essas atividades, mas que pretende fazer paulatinamente na medida em que isso for se provando seguro. 50% quer fazer nas próximas 2 semanas e 50% quer fazer só depois disso, se tudo estiver bem. Quer dizer, a gente está vendo aí um comedimento, primeiro um grau de incerteza e medo, mas um comedimento que ainda não gera a retomada da economia, né? Não vai provocar uma energização da economia na Espanha. E, por fim, como última informação, o nível de gasto da população espanhola depois da abertura continua o mesmo. Quer dizer, 70% das pessoas declaram que não estão gastando mais. Não é porque houve mais acesso a pontos de venda ou a outras atividades de serviço que a população resolveu tomar a decisão de ir às compras, vamos dizer assim. 70% declara gastar a mesma coisa. Este é um cenário interessante que a gente imagina que vai se repetir no Brasil. É nossa opinião que a retomada, quando acontecer, vai acontecer com este perfil também, gradual, cuidadosa e com muita incerteza e muito medo ainda. E a gente acha que serve um bom pano de fundo para a gente falar de experiência do consumidor. A experiência aqui acaba tendo um papel extremamente rico, extremamente importante de envolvimento, de acolhimento, de empatia. Não é uma situação fácil e não é uma situação, mesmo depois da abertura, que vai ser celebratória, que vai ser eufórica. Ela vai ser muito cuidadosa e recheada de incerteza. E esse passa a ser um importante papel da experiência do cliente promovido, provocado pelas marcas. Para falar um pouco disso, a gente vai passar agora o vídeo do Stefan Sanches. Como eu falei, ele é o líder de CX na nossa região Ásia-Pacífico. Ele vai contar como as coisas estão acontecendo. E na sequência fala o Christian, que é nosso líder local. Vamos lá, Caro, por favor. Hey, good morning, everyone. Thanks for joining us. So I'm Stefan Sanchez. I'm actually the customer experience leader for Asia Pacific at Ipsos. Really happy to be with you today. So I'm sitting in Singapore. It's pretty far from where you are. And what we're going to discuss is really about what's the view from another region about the crisis, how basically people in Asia Pacific have been through the current lockdown, but also for the market that are reopening, how people are basically behaving and what are some of the changes that we have identified. So to start with this section, I wanted to share with you the Mandarin word that mean crisis, which is weiqi. And it's interestingly, basically the way it's composed, it's the first character, which is wei, which means danger, and the second is qi, which is basically a changing point. So I felt that he actually summarized pretty well what at Ipsos we have identified as part of what post-lockdown could mean for many brands. So lockdown around the world have disturbed people's routine, and especially in Asia Pacific, changing the way we think about brand relationship, meaning how we need basically to re-understand and readapt to what life was before the lockdown. So as you know, in stable time, basically many consumer behavior are basically derived from routine, right? So they are used to do the same thing over and over, and therefore the decision-making process is very easy for them. So this familiar activity actually gives them a sense of certainty and reassurance because of the fact that it's something they know and they know how to manage it. But we see that during COVID-19, basically, the environment has changed drastically, and it changed, I mean, at least in Asia, and I'm sitting in Singapore, it changed on a daily basis. Things are very fluid, and people need to change whatever they have put in place on a current basis. So the familiarity that people used to have with their routine doesn't exist anymore, and therefore the decision-making process are completely changed, and their relationship to brands therefore are also changed. So the priority, attitude, and behavior that consumer had previously is no more to date, and this gives actually brands the opportunity, and it has given opportunity, especially in countries like China, to
review that, to revisit that, and to ensure that basically they were assessing and they were adapting to what these new needs and these new expectations were. So if we look a bit more in details about what are some of the stages or some of the behavior and attitude that have emerged during the lockdown and then post-lockdown, and especially looking at some of the work that our team in Ipsos China has done to understand through qualitative and quantitative analysis what actually are those different stages. So as we see, there's a lot of things that are going on, and that's actually in Asia we have been through so far. One key interesting things we discovered out of the study we did in China is how COVID-19 and the situation actually impacted social values. So for 64% of the people that we actually surveyed, they say that, yep, COVID-19 and the fact to be locked down actually affected the way they were looking at life in general, but therefore their social values. So some of the key things that they have identified is they are more health conscious. So being at home and being with family make them understand that, yeah, I need to take care of myself, especially with this virus going on. They're also looking at having a more peaceful life. So in Asia, things are going very fast. People are basically really on the go all the time, and therefore for them to be able actually to be locked down and having nothing else to do than to spend time with their family is something new. So that was a great discovery for them. And other things that is very interesting is they're also interested to have more family time. So the work-life balance, which is a lot of country in Asia Pacific, doesn't really happen. This is something that they may want to look for in the future and not be so career-driven moving forward. So the last thing that I wanted to share with you also about what's going on around the world, and especially in this part of the world in Asia Pacific, is where I'm sitting in Singapore, where for those of you who may not know Singapore is a very open economy. So it depends heavily on basically import and export and foreign investment. So the government here, and Lee Hsien Loong, who is basically the Singapore Prime Minister, announced actually a few days ago to the nation that Singapore economy is going to face major structural change, and that's very critical for a country which is basically relying on open economy. So what he said are actually three key points that are very important that apply to any company. The first thing is that in the long term, COVID-19 will surely result in many changes in how things are being done from a global perspective. So whether it's movement of goods or people, we will see impact, and therefore that's going to impact a lot of the companies that are in this sector. So what we are looking at is sectors like airlines, hospitality, and tourism. These companies are going to be impacted deeply and probably in the long run. So while these companies are being disrupted, there's also other sectors or other companies that actually are booming or are growing during this crisis. So in Asia, for example, we are seeing, and probably the same in your part of the world, is we are seeing e-commerce and e-commerce platform booming, and people basically having to buy their grocery, buy whatever they need online, and therefore the needs for them are actually for part of the population that didn't use them before to adopt these new channels of interaction. So that is a positive thing, but that also creates a new challenge for companies that we're going to discuss just in a few seconds. So, like I said, a lot of people are using, at least in Asia, and we see countries like the Philippines, Thailand, or Singapore, where e-commerce is booming, and where we're expecting by 2025 to be a 300 billion economy. That's going probably to be fast-tracked with what is going on. But the key thing that we realize, at least in Asia, in some of the countries, that while brands were really putting emphasis on online channels, that has created basically such a surge in demand and such a surge on people basically going and use this channel that is actually creating frustration. Frustration because a lot of these channels are not up to the level that is needed in such situation.
because also that it's not delivering the experience that people have been expected, especially in times like that. So that's also highlights a need from a customer experience perspective to how do you manage the balance between your offline and online channels, but also ensure that in time of crisis or in difficult time, you can still deliver a level of experience that meet people's expectations. So the summary of all this, when we look at how the world has been evolved, is for brands like most of your brands, you need to find new way to keep close to your customers, and especially in these 3 times, it's even more important than ever. So there is some key things that, of course, you can look at, but the first thing is that you need to understand that things are different now, and whatever you used to know about your customer is probably not valid anymore, because the priority have changed, the expectation have changed, and of course the way that you were approaching or managing customer journey is probably not valid anymore. So there's a need to reset and re-understand basically how things are going to look moving forward, and how I'm supposed to adapt to that to ensure that I still deliver the experience that is expected. So, for example, I personally receive that a lot here in Singapore. I don't need to receive basically email or alerts about, oh, we are giving you 10% discount on your favorite coffee. That's not what I need right now. What I would need is, I would prefer the brand to tell me, hey, here is a free coffee. We know that times are difficult and we want to help you feel better. That's what I expect from brands. And that's what most people, at least in Asia, are expecting right now. It's also about how can I, as a consumer, take part in making the society better by basically allowing me to send goods or to send, for example, a protective mask to people that are in need of it, or making sure that my colleagues actually are fine during this difficult time. So this is very important, and that's what at Ipsos we have been trying also to understand and to elaborate. So there is some great example of how brands, at least in Asia, have been trying to manage that, and have been trying to manage these 3 components, which are basically how you care for your client, how you care for your employees, and of course, how you care for the world. So I'm not going to go through all of them, but I'm going just to share a few of them that I think are very important and relevant, and probably similar to what's going on in your part of the world. So, for example, we have, interestingly, the telcos in Vietnam that have been coming together to halt the spread of fake news and misinformation going on. And that's really important, because you want people to make sure that the information they receive and what they read and what they believe is actually based on true facts and not false information going on around the social media. The other thing that has been done, and for example, Mercedes-Benz in Korea quickly reacting to the fact that people could not go out, to put in place a car pickup service for servicing their car of their customers, and therefore allowing them to still enjoy the fact that their car was being taken care of even though they couldn't go out. In terms of taking care of your employees, there's a couple of things that are being done, and I think that's pretty standard around the world, around how do you make sure your employees, for example, mental health is good, whether they get the necessary support from HR, but there is some companies that are going a step ahead, like Paytm in India, where the CEO actually decided to say, well, I'm not going to take salary for a few months, and instead I'm going to share or split my salary across the employee, because we are going through a difficult time. And some of the people in our company that have low salary actually need financial help. So again, there's a lot of things that are going on to make sure that employees are feeling positive and feeling better. And lastly is about how the brands actually showing care for the world. So there's a lot of things going on, like I stated. And for example, in Philippines, San Miguel Corporation, which is a beer manufacturer, stopped production to move to producing hand sanitizer, because hand sanitizer was becoming something that was not being able to be bought in the markets, because there's a global shortage of hand sanitizer. There's other things that have been put in place, like a Grab, which is a air riding company that have put in place a scheme to help their driver, but also to give to charity, to make sure that basically the society was still fine. So we see that there is those 3 elements that have been taken care of pretty fast and pretty well.
But then moving into a post-lockdown, like some of the countries in Asia are going through, to really drive a need for brands to reimagine what experience should be. And that's, as said earlier, we already know that basically customer journey as we used to know them are probably not going to happen anymore. So the expectation are going to be challenged, and there's a need for you to ensure that when you go back to work and start again to interact with your customers, you do understand what has changed. So I give you a few examples in the region. For example, right now in Thailand, we did a quick survey. 50% of Thai people are afraid to go outside to do their grocery shopping. They are not sure that actually the retailer have put the necessary measures to ensure the safety of the employee, and therefore they would rather continue to do their online grocery shopping. In Australia, it's the same. Actually, safe retailing is actually a driver of concern, which is pretty heavy there. So again, how do you ensure that you display and you understand that, and as part of the journey of a shopper journey, you do understand, put in place the necessary measures to make them feel safe. And the last part is, well, most people, at least in Asia, have already acknowledged the fact that they are going to have a decrease in income and saving. Therefore, their shopping habits is going to change. What they were buying and how they're buying it and how they want to interact with brands is definitely going to change. So all this make it clear that there is a reset that needs to be done, how basically customer experience has been managed and is going to be managed in the future. So the last two slides that I had and I wanted to go through with you is, first of all, COVID-19 has brought to life some key issue as part of the customer experience. At least in Asia, we have seen that during the last few years, a lot of companies have switched completely from offline to online and developed great digital channels and ensuring that customers could basically do most of what they needed to do by themselves. But during COVID-19, we identified that actually a lot of people wanted human interaction. And there is a study that was done recently showing that 50% of customers use call support as primary channel of communication during the COVID-19 in most countries in Asia. And 58% of them actually did mention that they prefer to call for support to solve urgent issues. So they want to have this human interaction. They want to be able to talk to someone and not having to face basically a chatbot or sending emails. So while a lot of brands in Asia have been shifting that and basically reducing the size of their call centers, but also the difficulty where you have to move your call center from a home-based type of work, this has put so much pressure on the call center that he has developed so much frustration among customers right now. And we know that this is going to impact in the long term how they are seeing basically brands. To answer that, basically at Ipsos, we have identified 3 key areas that every brand should focus on to stay close to their customers. So the first one is about understand, right? So you need to ascertain the influencing factors and understand the impact of the crisis on customer and brands. The second one is about adapt. You need to identify how best to refocus your offering to meet changing needs. And the last one, which is anticipate. You need to be able to anticipate how customers are going to change their habits and how they're going to behave moving forward. So to conclude this, I just wanted to remind you something, is that COVID-19 is not going away on June 1st. It's going to last no matter what people are telling you right now. It's going to last for months, maybe for years. So there is still time for you to proactively engage your customer, even if you haven't started yet. But brands that take the proactive step to comfort customers and protect their safety and financial confidence will truly earn a strong reputation in the future. And the key is to listen and follow through on what they need, whether it's good for you or whether it's not good for you right now. But in the long run, that's the way that relationship is going to be strengthened. Done. Bom, agradecemos o Stefan por essa visão da região Ásia-Pacífico. Muito bom dia a todos. Eu queria, antes de começar, lembrar que
todos os participantes podem postar aí suas perguntas no chat de perguntas para que possamos todos interatuar e depois responder no final do webinar. Realmente a visão do Stefan nos traz um entendimento, até poderia dizer, futurístico, porque nos permite ver uma região que está à frente do tempo nesse momento de Covid, nesse momento em que nós passamos por essa crise. E ele justamente comentava que as prioridades vão mudar, a situação vai mudar, a expectativa dos clientes vão mudar. A gente sabe que realmente muitas coisas vão mudar. Eu queria, nessa nossa reflexão hoje, trazer um pensamento claro, enfocado no Covid, né? Mas como pano de fundo, a gente pensar que realmente o mundo ele é dinâmico e as coisas no relacionamento com os nossos clientes, eles estão em constante mudanças. Eu acho que talvez essa crise que nós estamos vivendo nos serviu como um catalisador para sair da nossa zona de conforto e começar a pensar realmente em outras formas de atender os clientes, em jornadas diferentes, em realmente entender um pouco melhor essas necessidades. Então, isso é certo, muitas coisas vão mudar agora, no pós-lockdown, muitas coisas vão mudar no futuro. Uma coisa que a gente sempre tem que ter claro no nossa estratégia de negócio é que a Customer Centricity ou Customer Centricity, o foco no cliente, isso nunca deve mudar. Nós temos que sempre buscar, como o Stefan adiantava, entender, adaptar e antecipar as necessidades do cliente. Eu queria trazer aqui um exemplo para, digamos, personificar um pouco a discussão, que no meu caso eu tinha uma rotina de todos os fins de semana, aí com a minha esposa, justamente para fazer compras, e era um momento, por um lado, agradável, porque era um momento de família, mas por outro lado doloroso, porque todos os sábados eu vivia aquela rotina de ir fazer as compras e durante as compras eu pego o produto, coloco no carrinho, do carrinho coloco no caixa, do caixa na sacola, da sacola no carrinho, do carrinho no carro, do carro no carrinho do prédio, do carrinho do prédio. Então eu colocava isso ou na geladeira e na prateleira, e agora ainda uma situação adicional de ter que higienizar todos os produtos. E o interessante é que nesse momento de crise, eu não sabia mais como realizar isso. E esse meu prestador de serviço de produto, que me entregava os produtos, que tinha basicamente uma renda minha, X% da minha renda era destinada a ele nunca procurou me entender, nunca se comunicou comigo, nunca recebeu uma pesquisa de satisfação, ele nunca quis justamente compreender qual era a minha necessidade, o que eu queria, o que eu precisava, quais eram as minhas dores, como ele precisaria se adaptar, justamente para essas minhas necessidades específicas e o que ele precisaria realmente fazer para antecipar as minhas necessidades. Por outro lado, eu recebo então a comunicação em paralelo de uma outra empresa que me fala da possibilidade de eu comprar online com ela. E o interessante foi que nessa experiência, né, eu pude, quando eu comecei a me cadastrar naquela página, eu pude efetivamente ver que o objetivo principal deles era me conhecer. Os primeiros 10 minutos em que eu me cadastrei eram perguntas sobre quem eu era, o que eu precisava, quais eram as minhas dores, quais eram as minhas necessidades, o que eles precisariam fazer realmente para me dar uma experiência melhor. Tá? Então, nós trouxemos aqui hoje para essa discussão justamente esses pontos importantes que eu vou dividir aqui em 3 etapas, e é uma resposta, acho que talvez para muitos dos nossos clientes que em algum momento nos perguntaram, eu devo continuar com o meu tracking, eu devo continuar medindo, eu devo continuar falando com o meu cliente? E a resposta é claro que sim, mais do que nunca. Esse é o momento mais importante. Eu estive também num dos seminários de um dos nossos parceiros e o presidente global da IBM falava, agora mais do que nunca eu quero ouvir o meu cliente, ele vai me dar o caminho certo para eu conseguir sair dessa crise melhor. Há 10 meses atrás não era tão importante quanto agora. Então, essas 3 etapas nós entendemos que são muito valiosas, eu vou desdobrar elas de forma bastante breve, tá? Na parte realmente de entender o cliente, conforme eu dizia, é importante aprofundar no conhecimento da necessidade do seu cliente. Fale com o seu cliente.
queira escutar o seu cliente, se comunique com ele, tente entender qual que é a experiência ideal para esse cliente. As coisas mudam muito rápido. Quais são os novos drivers de experiência do cliente? O que hoje me traz para o meu cliente uma relação mais forte com a marca? O que eu preciso fazer hoje para que esse cliente tenha maior fidelidade, para que as minhas relações com ele sejam mais estáveis, para que ele realmente esteja muito próximo de mim. Tá? E essa é a linha do nosso discurso hoje, estar muito próximo do cliente. É necessário que nós entendamos com profundidade o cliente nesse momento e, obviamente, nos adaptemos. Nós não podemos apenas fazer promessas e realmente não tomar ações específicas e nos adaptar para aquilo que está acontecendo hoje. Durante a crise e até mesmo em outros momentos, o cliente requer hoje uma velocidade de mudança muito grande, uma velocidade de adaptação muito grande. E nós entendemos que através de alguns estudos que nós temos, que os atributos funcionais, eles sim geram para o cliente um certo grau de satisfação. Cumprir com os atributos funcionais, claro, não deixa de ser importante. Eu não sei, mas os presentes hoje, muitos com certeza possam ter alguns estudos onde vocês trabalham com apenas o indicador, o NPS, ou talvez o índice de satisfação, mas realmente quando nós entramos para entender estrategicamente aqueles pontos que vão fazer a diferença no teu relacionamento com o cliente, que vão trazer a força para esse relacionamento, é importante que nós comecemos a olhar sob uma ótica de engajamento emocional. Nessa época de crise, essa parte emocional, ela tem uma força muito grande. Os clientes, dependendo das experiências que eles vivam com vocês, nesse momento de crise, essa memória vai ser longa, vai ser duradoura, ou ele pode realmente criar uma relação muito próxima e duradoura com você, ou ele pode efetivamente ter uma relação ofensiva, viver um momento de detração com a sua marca, com o seu produto. Então, a Ipsos definitivamente realizou um estudo muito fundamentado através de Research and Development, com mais de 9.000 entrevistas, com envolvimento do nosso time global de Behavior Science, com também análises de confiabilidade, análises de validação preditiva. Aqui a gente está vendo basicamente 6 dimensões, que é o que nós chamamos de forças do CX, que são esses atributos emocionais que fazem a diferença na experiência do cliente, mas na verdade foram coletados mais de 30, e através desse estudo foi que nós conseguimos chegar pelas análises nesses 6 atributos, que são aqueles que realmente vão levar a experiência do seu cliente estrategicamente para um outro nível, vão te diferenciar como uma vantagem competitiva, vão aumentar, digamos, o share of spend do seu cliente no seu negócio e a fidelização desse cliente no seu negócio. Então eu vou brevemente desdobrar cada uma delas. A certeza é uma parte emocional que, sobretudo agora, quando a gente fala desse momento onde existe um pânico, onde existe um temor, eu acho que o Stefan comentou, o medo das pessoas agora de que quando termine o lockdown de ir para os lugares, as pessoas querem saber se elas vão encontrar os produtos, elas querem saber se elas vão estar seguras no estabelecimento. Então definitivamente a certeza joga um papel muito importante para que os clientes vivam dentro dessa experiência, dentro dessa nova jornada que deve ser analisada logo de entender o cliente, que se enfoque justamente em trazer para os clientes essa certeza, essa confiança, ou também o senso de controle. O senso de controle, existem níveis flutuantes de estoque. Por exemplo, essa empresa que a partir do momento que eu comecei a fazer minhas compras online, né, que eu deixei de ir naquele lugar, que eu durante anos eu fui cliente, que durante anos eu deixei uma parte da minha renda naquele lugar, que nunca quiseram me entender, nunca quiseram me escutar. Essa empresa que eu comecei a fazer agora 90% das minhas compras, logo que começou a crise do Covid, eles mandam uma mensagem e me dizem: não se preocupe, não vai faltar produtos, não se preocupe, nós vamos entregar, não vai faltar alimento para a sua família, você não precisa se sobreestocar. Eu me senti no controle, aquilo gerou uma relação muito forte minha com a marca, eu
definitivamente estaria muito mais propenso a recomendar mais essa marca, eu estaria muito mais propenso a ser fiel a essa marca, a priorizar essa marca. É algo muito interessante. Também, dentro dessa experiência da compra online, o tratamento justo. Quando eu vou comprar os meus produtos, eu vejo que lá definitivamente existe uma comparação com os outros preços do mercado. Eu não estou sendo explorado no momento da crise. Esse ponto também é muito importante. O senso de pertencer a esse momento, entendemos também que é um atributo emocional realmente de grande importância, ainda navegando nessa experiência. Eu e minha esposa decidimos ajudar uma família, e essa família realmente estava com uma escassez de alimentos, e pensamos em um vale-compras. Mas o primeiro que a gente pensou essa pessoa vai ter que entrar no transporte público, vai ter que ir até o lugar, logo ela vai ter o risco de se contaminar no lugar, vai ter que voltar a carregar 15 quilos de produto, como? Até a casa dela. Então nós tentamos fazer a compra para ela nessa página online, e justamente quando fizemos a compra, a primeira resposta que a gente recebeu foi que não podiam entregar na casa dela porque era uma zona de risco. Nós explicamos a situação no chat e entraram em contato telefônico conosco, falaram a iniciativa é muito legal, nós não somente vamos entregar no lugar que nós não entregamos, como vamos dar o frete grátis e um desconto de 10% na compra. Eu senti que eles estavam comigo vivendo o mesmo momento, um relacionamento muito forte com a marca e com o produto. O status também é um ponto importante, que eu volto para o exemplo, quando eu ia naquele lugar, eu era membro do grupo de fidelidade deles e nunca fui contatado, nunca me deram uma atenção especial. Os clientes que são fiéis às marcas, eles esperam um tratamento especial. Isso traz um engajamento emocional muito forte. E, finalmente, o prazer, quando eu recebo as minhas compras online, eu sempre recebo elas com uma nota de agradecimento, às vezes com uma história legal e quase sempre com um presente. Então, se torna algo prazeroso. A gente precisa pensar nesse momento em inovar, em se adaptar ao cliente, entender, escutar e trazer justamente essa nova jornada, considerando atributos emocionais que vão fazer com que a sua experiência do cliente seja levado a um outro nível. O terceiro e último ponto tem muito a ver justamente também com a inovação, de realmente entender que é necessário pensar para frente. Se nós olhamos o passado da história, muitas empresas deixaram de existir por causa da internet, muitos cafés de bairro deixaram de existir quando o Starbucks foi para aquele bairro, a Starbucks, a Blockbuster, corrijo, deixou de existir devido à tecnologia, o Uber trouxe uma nova dinâmica para o transporte, e é isso que a gente tem que olhar, olhar para o futuro e pensar o que o meu cliente vai pensar, o que o meu cliente precisa, como que eu vou me antecipar, como que eu vou adequar o meu negócio, sair daquele formato de sempre fazer o mesmo, começar a olhar em novas soluções e antecipar realmente o que esse cliente pode precisar, pode querer, pode ser importante para ele nesse momento. Nós trouxemos aqui também um exemplo, num momento de compra online, como encaixando esses atributos emocionais dentro do resumo de uma jornada de compra. Por exemplo, procurando no site, eu sei que eu vou encontrar os produtos disponíveis. Lidando com os produtos indisponíveis, quando eu não tenho o produto, o site me indica onde eu posso encontrar. Eu sinto que o cliente está comigo, ele não está querendo realmente se aproveitar. Quando eu vou fazer a compra, ele me oferece um frete grátis, porque é um momento de crise, ele me oferece realmente a aquisição, independente do volume e do valor, que ele vai me entregar de forma grátis, um tratamento justo, um preço justo e, finalmente, a parte final que a gente enxerga de receber um presente, de entender justamente que ele me considera especial para ele. Isso vai trazer definitivamente uma relação muito forte com a marca. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui de antecipar as necessidades, o Stefan comentou do pós-lockdown, da insegurança, do medo que as pessoas vão ter, é justamente transmitir, comunicar aos clientes que o seu estabelecimento, o seu negócio se preocupa com seus funcionários, que ele se preocupa definitivamente com os clientes, que os padrões de higiene, o uso de EPI são seguidos, que você faz periodicamente auditorias nesse sentido, para manter a distância, número de pessoas dentro do estabelecimento que são permitidas, enfim, se antecipar
antecipar um pouco a esse momento e aos seus clientes, com certeza, eles vão priorizar aqueles lugares, aqueles fornecedores de produto ou de serviço que eles vão definitivamente se sentir seguro para poder se deslocar até eles, tá? Então, temos aqui um exemplo na América Latina, realmente percebe-se que muito pouco disso está sendo seguido. A gente tem feito um projeto aí em algumas lojas do varejo, alguns diferentes negócios, até agências bancárias, área de telecom, supermercados, e a gente percebe que um percentual muito grande desses estabelecimentos não estão seguindo esses padrões de segurança. Finalmente, para fechar, realmente a provocação que a gente quer fazer para todos vocês: entendam os seus clientes, se aproximem deles, não se distanciem, não trabalhem somente com um indicador, aprofundem as suas pesquisas, queiram entender mais em detalhe quais são as dores, aonde a sua jornada está afetando o seu cliente, adapte a sua jornada, o seu produto, a sua forma de atender o seu cliente, seja pelo canal de telefone, seja pelo canal digital, para que o seu cliente tenha uma experiência definitivamente melhor e definitivamente inove. Traga soluções, tente antecipar aquelas necessidades do seu cliente. Eu queria agradecer, essa era a minha parte. Eu vou passar a palavra para o nosso Chief Client Officer, o Diego Pagura, para que a gente possa seguir agora com as perguntas que vocês tenham feito. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado pela sua participação hoje. Esse é um momento que é muito importante para nós. A gente gostaria muito de escutar vocês, inquietações, perguntas, o que surgiu desse conteúdo e essas opiniões, esses pontos de vista, situações que a gente acabou de escutar, tanto do Marcos no início, uma situação geral, do Christian, trazendo um pouco uma visão Brasil, e também do Stefan, contando um pouco como que está evoluindo a pandemia e a reação das empresas em outras partes do mundo, principalmente da Ásia. Então, as perguntas que vocês tiverem, por favor, vocês podem colocar na caixa de perguntas, exatamente, e eu vou começar a ler alguma delas. Bom, eu vou começar com uma por aqui, bem ampla, mas eu gostaria de entender, considerando esse novo ambiente, eu vou só também aqui customizar um pouquinho a pergunta, mas considerando esse novo ambiente, tanta mudança, tudo mais, o quão importante é mapear a jornada do cliente nesses dias, ou remapear, né? Em muitos casos a jornada já existe mapeada, mas frente a tanta mudança, o quão importante é mapear a jornada do cliente? Não, sem dúvida. Bom, obrigado. Sem dúvida, é mais importante do que nunca. Eu acho que dentro da jornada do cliente a gente vai conseguir, estudando ela realmente no detalhe, a gente vai conseguir entender aonde estão os pontos de dor, né, os pontos ofensores e os pontos promotores de cada uma das etapas dessa jornada e sobretudo, conseguir, através desse redesenho de jornadas, né, também criar intervenções e tratativas específicas para o tratamento de problemas ou de pontos de dor de cada uma das etapas dessa jornada. É muito importante que hoje, talvez, conforme eu vinha comentando antes, né, talvez muito o foco seja em indicadores e o foco tem que ser cada vez mais no problema, né? E o problema você encontra ele quando você entende em detalhe a jornada que o cliente está vivendo e você mapeia essa jornada claramente para você poder, de acordo com o entendimento que você tenha da necessidade do cliente, fazer um redesenho dessa jornada, fazendo com que a experiência seja melhor e definitivamente os pontos de dor sejam melhores e você tenha tratativas e intervenções específicas para cada um desses momentos da jornada. Posso complementar, Christian? Claro, por favor, Marcos. Desculpa me meter nessa. A gente identificou 3 grandes influências nesse redesenho de jornada que, evidentemente, passa a ser fundamental. Eu queria comentar rapidinho sobre elas, porque eu acho que elas não são tão óbvias. A primeira delas é a promessa de marca. Eu acho que nunca foi tão importante. As marcas foram colocadas sob uma enorme pressão nesse momento, o papel de marca, a promessa e o propósito das empresas e das marcas, e isso tem que se refletir na jornada. Nunca foi tão importante o alinhamento
dessas duas coisas, não haja gap entre o que a marca promete e como ela executa a jornada. E vale a pena a revisão da jornada justamente em função dessa revisão da promessa. A gente está vendo que vem ganhando papel, para usar o exemplo mais óbvio, mas vem ganhando importância o papel de cidadã corporativa das marcas, vamos dizer assim. O outro ponto é a questão da virtualização, né, o aumento enorme da digitalização do comércio via internet. Esse aumento ele foi às custas de novos entrantes no mundo virtual. E eles não têm a mesma familiaridade ou têm resistência explícita e deliberada para a ferramenta. É fundamental as empresas entenderem isso. Quer dizer, a nova jornada vai contar com pessoas com menos familiaridade com a tecnologia. Então, vai ser fundamental a jornada considerar isso. E outro ponto que eu preciso colocar é que, eu acho que o Stefan acabou a apresentação dele falando isso, o Covid não vai embora em junho. A questão, a preocupação com a saúde passa a ser permanente em todos os pontos da jornada. Então, são 3 enormes influências que eu acho que a gente tem que considerar permanentemente, tanto nos nossos estudos de relacionamento com os clientes, quanto nos redesenhos da jornada. Acho que isso passa a ser fundamental. Obrigado, Marcos. Christian, obrigado, pessoal. Estão chegando muitas perguntas aqui. Uma outra que a gente recebeu bem interessante, fala assim, em tempos de mudanças de comportamento e da necessidade de isolamento social para auxiliar no controle da disseminação da pandemia, o mercado farmacêutico e da saúde, não diretamente relacionado ao Covid, deverá sofrer mudanças consideráveis na rotina de seus representantes de vendas e de ações de marketing, que dependem da interação direta com profissionais da saúde e em estabelecimentos de saúde como hospitais e farmácias. Como vocês entendem que se dará a mudança da experiência de clientes como médicos, farmácias, hospitais e operadoras de saúde e a relação com a indústria da saúde nesses tempos onde o contato pessoal estará reduzido? Eu acho que isso aqui é uma pergunta focada no cenário de saúde, mas dá para ampliar para qualquer tipo de produtos, né? Onde a gente tem representantes de vendas também em diversos ambientes que devem sofrer também com regras, né? Para respeito do isolamento social ou distanciamento, principalmente. Christian, posso pegar primeiro, depois você complementa? Vai lá. Eu acho que você está certo, Diego, em fazer essa extrapolação. Qualquer negócio que necessite de visitas presenciais, ele vai ser extremamente questionado. Primeiro, aqui no caso especificamente do mercado da saúde, a gente tem que reentender o papel do médico. E eu acho que essa é uma discussão importantíssima, né? Qual vai ser a influência do médico e como é que vai ser o relacionamento dos pacientes com os médicos. Os médicos sendo o enorme influenciador das decisões, ou decisor em muitos casos, das decisões do mercado farmacêutico. Com a aprovação de telemedicina, ainda que temporária, ou outras modalidades de contato à distância, o papel do médico deve mudar. Então, acho que a compreensão desse papel é fundamental. A partir dele é que vai ter que ser redesenhado o papel dos representantes, já que eles vão sofrer uma enorme mudança e já vinham em exercício alguns testes, alguns pilotos razoavelmente bem-sucedidos de visitas de representantes virtuais. Eu acho que esse é o começo, mas ele ainda é muito perto do que vai acontecer. A experiência, as pesquisas, as demos, os filmes promocionais, os treinamentos com médicos, todos eles vão passar a ser uma experiência que pode ser realizada virtualmente. Entretanto, eu queria comentar aqui uma coisa que também apareceu nas duas falas do Christian e do Stefan. Eu sou muito convicto que no Brasil a automatização integral da coisa, né, os relacionamentos só via chatbot, via inteligência artificial, ele ainda tem um caminho enorme para seguir. Apareceu muito forte aqui, inclusive o Stefan compartilhou um número, que 58% das pessoas, quando querem uma solução imediata, urgente, ainda querem falar com alguém. O lado humano vai ser muito importante ainda no Brasil, para todas as categorias, para todos os setores. Isso é mais verdadeiro quando confrontado com o dado que eu falei, que o grande crescimento do lado virtual, né, no e-commerce, na internet, ele veio por novos entrantes, por pessoas com pouca familiaridade. Então, achar esse equilíbrio vai ser fundamental. Isso vai ser verdadeiro para os médicos também, acredito eu. Que vai ter uma aceleração, uma catalisação enorme da experiência virtual, mas o contato humano com especialistas, ele continua sendo fundamental. E aí o outro tripé, a gente falou de paciente, falou de médico, é o relacionamento com as drogarias, né, com as farmácias, e aí é a mesma abordagem de um ponto de venda como um varejo, né? Precisa entender qual vai ser o novo papel dele. Certamente ele vai
para a entrega, principalmente porque a decisão de compra é uma decisão mais fácil, muitas vezes é pré-definida, em função de receita, por exemplo. Quer dizer, aí o e-commerce para a farmácia vai ser, talvez, com uma adesão ainda muito mais fácil. Essa é a nossa visão. Cristian, não sei se você quer completar alguma coisa. Não, eu só na parte realmente do paciente, eu entendo que também é necessário que as entidades de saúde também pensem numa experiência que possa transmitir segurança. Definitivamente, talvez como aqui reflexão, um fluxo de pronto-socorro para pacientes respiratórios, uma forma de que as pessoas que têm outras situações ou doenças ou enfermidades que queiram ir para o hospital, queiram ir para entidades de saúde, saibam que elas estão protegidas, de repente, de contaminação do Covid com um fluxo de atendimento diferenciado. Só complementando, porque o resto você abrangeu tudo. Você falou um ponto importantíssimo que eu gostaria também de complementar, que é a questão das autoridades. Quer dizer, não adianta a gente ver um processo de movimento digital e online agressivo e acelerado por parte dos pacientes ou dos consumidores indivíduos e das indústrias e marcas, se isso não acontecer por parte das autoridades competentes. A gente vê limitação, vou citar um exemplo óbvio, mas hoje você pode comprar um carro online, mas você não consegue emplacá-lo online. Quer dizer, você precisa de que o entorno dos negócios também siga essa legislação. Isso não é menos importante. Isso é igualmente importante, inclusive pode ser uma enorme barreira para a aceleração e a plena utilização da experiência digital. Mas eu reitero, a experiência digital sempre com um toque humano. Eu acredito que isso ainda a gente não pode prescindir. Não vejo isso o Brasil prescindindo desse adendo. Bom, obrigado. Temos várias perguntas aqui, eu acho que não vai dar hoje para cobrir todas, mas fiquem à vontade também de continuar colocando, porque a gente vai depois responder também a todas as perguntas que surgirem. Tem uma aqui que a gente costuma conversar bastante, que fala sobre a impossibilidade hoje do consumo out of home, né? E fala assim, considerando que o lado mais emocional, a gente viu isso na apresentação, se torna ainda mais importante com a crise, e que no papel de consumo out of home, né, ele tem um papel emocional muito grande, vocês acham, ou a experiência na Ásia, também, depende do que a gente vê no Brasil, na Ásia, que o consumo das categorias que se dão muito no out of home irão crescer de maneira significativa pós-crise, e quais são os fatores para, de alguma maneira, capitalizar esse consumo que é emocional, mas não está se dando pelos canais out of home estarem mais limitados? Eu não sei se eu entendi com clareza, Diego, mas pelo que eu entendi é justamente o aumento do consumo, como funcionaria o consumo pós-lockdown, é isso? E o papel das emoções, na verdade. A gente falou durante o webinar da conexão emocional hoje em produtos e serviços, né? E muito do que a gente faz tem um apelo emocional muito forte nas coisas que a gente faz out of home, normalmente, né? Uma ocasião de consumo ou uma ocasião de um serviço no out of home, que hoje está restrito. Então, como que eu levo esse apelo emocional num cenário de restrição ou de grande distanciamento? Cristian, posso entrar também, depois você complementa? Eu acho que a gente tem aí primeiro, não vai ter uma retomada imediata ou abrupta ou em V, como a gente vem vendo em outros países, em especial no Oriente. Há um enorme cuidado, há medo. Né? Vocês viram que na Espanha, por exemplo, as atividades que eles estão retomando não são atividades gregárias, são atividades individuais, até porque as gregárias ainda sofrem algumas restrições ainda um pouco mais profundas. Mas quando a gente pergunta para as pessoas o que elas querem fazer, e essa pesquisa, a gente tem esse estudo no Brasil, o que elas querem fazer, são duas ordens assim que acabar o lockdown, né, o isolamento, lockdown não é justa a definição, mas são dois tipos de tarefas. A primeira é cuidado pessoal, então cabeleireiro, que é a cultura brasileira de beleza enorme, mas a segunda são atividades gregárias com os amigos. Então eu não tenho dúvida que o aspecto emocional ele está latente e ele está reprimido, quer dizer, é uma demanda reprimida para isso. Entretanto, o medo da saúde, os protocolos de saúde, eles têm que ser incrivelmente explícitos para gerar conforto, e a experiência tem que ser uma experiência digna desse risco adicional que o consumidor está interpretando que existe. Estas são as duas barreiras que o out of home tem que tomar cuidado, até porque algumas experiências estão sendo transmitidas virtualmente. Cansado de ver happy hours que acontecem à distância, e elas estão suprindo parte da necessidade social.
Então, passa a ser essencial, por exemplo, um bar, um restaurante para usar, uma lanchonete para usar o exemplo em alimentos específicos de home alimentos, tem que ser gerar experiência. Até ontem estava num webinar e apareceu a ideia de não vamos mais falar em ponto de venda, vamos falar em ponto de experiência. Porque a venda pode acontecer de qualquer jeito. Ou você gera a experiência adequada, e a experiência adequada tem que superar os riscos que a gente comentou, ou ele realmente perde razão de existir. Desculpa, Cristian. Não, imagina, Marcos, eu acho que você cobriu bem o ponto aí, eu não tenho realmente nada para complementar, foi uma resposta bem completa. Obrigado. Eu sei que a gente está chegando no final agora, mas tem algumas perguntas bem interessantes. Se vocês puderem ficar mais 5 minutinhos, eu acho que a gente tem espaço para mais uma ou duas perguntas. Eu acho que tem uma muito interessante aqui, que é em relação à adaptação de demanda. Então, como que a gente avalia o crescimento da força de trabalho em rede por projetos, ao invés de ter times fixos, né, diante do contexto do Covid e eventuais crises que podem vir? Essa já é uma tendência e acho que pode ser acelerada com a pandemia, trabalho remoto, etc. Marcos, você quer? Quero. Vamos lá. Eu acho que, sem dúvida, é uma tendência, na verdade, que já vinha acontecendo por flexibilização de lei trabalhista, por questões econômico-financeiras das empresas, por questão agora, ela talvez passe a ser mais fundamental do ponto de vista econômico do negócio. Eu tenho uma preocupação que deve ser dita aqui. A gente está falando que o maior objetivo agora tem que ser a aproximação do cliente e conseguir traduzir o propósito e a promessa da marca através das experiências. Não tem como fazer isso sem gerar engajamento, employee engagement, né? O engajamento do colaborador e uma aderência à cultura muito grande. Quando você trabalha muito mais em rede, há o risco de você não conseguir transmitir isso. É um risco, não é necessariamente um fato ou uma sentença, mas há um risco. Então, acho que o trabalho passa a ser... É o mesmo risco, por exemplo, quando um banco trabalha com representantes, por exemplo, né? Tem lá o representante que pega seus investimentos, por exemplo. É o mesmo risco. Esse representante pode trabalhar para muitas marcas e não necessariamente ter aderência com a sua marca ou com a sua cultura. E eu acredito demais que esse vai ser um enorme diferencial na geração de experiência das marcas a partir de agora. A questão de ter a aderência e a percepção da tradução da marca, da materialização do propósito. Se as marcas e empresas conseguirem que o trabalho em rede traduza isso, eu não tenho dúvida que tem tudo para ser uma tendência do futuro inexorável. Do ponto de vista econômico já é verdade, do ponto de vista de cultura e experiência, eu acho que ela tem que ser trabalhada com algum cuidado. Sim, só complementando também, Marcos, eu acho que em termos de experiência do cliente é muito importante essa parte dos funcionários, porque nessa volta do pós-quarentena, vamos dizer assim, não só o cliente tem inseguranças, o funcionário, aquele que atende o seu cliente, também tem inseguranças, tem dúvidas, tem medos, tem críticas, tem a ver justamente com o engajamento com o produto, com a marca, e é essa pessoa que definitivamente vai promover essa experiência para o seu cliente. Então, é muito importante que se escute, que esteja próximo também dos funcionários e se entenda um pouquinho desses medos, um pouquinho de acompanhamento também nas mídias sociais do que se está falando, para que definitivamente esses funcionários possam entregar para os clientes também a melhor experiência possível. Muito obrigado, pessoal. A gente quer respeitar também o tempo de vocês. A gente acredita de que são dias corridos. Então, vou passar a palavra para o Marcos para finalizar e encerrar o webinar já. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diego. Obrigado, Christian. Eu sigo acreditando que a bola da vez vai ser o tema de experiência. Eu acho que a gente tem algumas influências, eu citei algumas delas, a gente conversou sobre várias delas, na verdade, nesse horário aqui, nessa hora, e a gente tem que entender quais são as influências nessa nova jornada, mas partindo sempre do princípio das novas necessidades que a gente vai identificar. É fundamental ouvir. Eu acho que nunca foi tão importante a gente estar próximo do ponto de vista de entender, identificar, e aí sim tentar prever. Para mim, as empresas que estão sendo vencedoras nesse processo, e a gente tem enorme casos muito interessantes de ganhos de posicionamento, de ganhos de espaço, de ganhos de proximidade com os clientes, de ganho de vínculo emocional em empresas que estão trabalhando bem neste momento. Eu acho que isso deixa claro para a gente que as oportunidades, né, nunca foi tão importante a gente ocupar essas oportunidades para se ajudar. É um momento em que todos precisam ter percepção de que há apoio, há colaboração, há ajuda também do ponto de vista das marcas. E isso vai ser traduzido através dessa
dessa enorme ciência que passa a ser a experiência e o conceito de CX. Diria que é a grande bola da vez aqui daqui para frente, e recomendo que a gente olhe com muita atenção. Agradeço todo mundo pela presença, pelas perguntas. Eu vou ver com o Diego se a gente consegue responder, se a gente tem algum veículo para responder e atender vocês depois com os nossos comentários, mas eu espero que tenha sido uma hora produtiva. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Aliás, já temos marcado o próximo tema da próxima série de webinars Recalculando. Vai ser sobre as influências do isolamento social, tanto nos indivíduos quanto nas marcas. Acho que é um tema fascinante. Semana que vem a gente está aqui de novo falando sobre isso com mais um especialista global. Muito obrigado, gente. Valeu. Bom fim de semana para todos.